Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar de mitos, pecados e inteligência artificial. Em 2009, era criado um fórum na internet chamado Less Wrong, por um teórico da inteligência artificial chamado Eliezer Yudkowsky, onde ele tentava popularizar naquela época, muito antes das IA generativas, o conceito de inteligências artificiais amigáveis, que seriam inteligências artificiais projetadas com uma base moral e ética visando o bem comum da humanidade. O que cá entre nós foi automaticamente rejeitado por seus pares, porque todo mundo que conhece um pouquinho de história sabe que não existe moral e ética universal e atemporal, onde a moral e a ética aceita do momento presente é baseada nos povos vencedores de guerras e revoluções. E o que algumas sociedades acham mais adequado, não necessariamente é o certo. Num exemplo fácil, eu acho que é certo todo mundo ter direito de ter uma casa, um plano de saúde e comida, independente de onde venha ou de onde tenha nascido. Tem gente que diz que pra ter isso, tem que lutar pra merecer, mesmo tendo menos oportunidades. Não basta só ser um ser humano. Então, essa suposta IA amigável seria provavelmente baseada em um viés ideológico adequado a quem a fabricasse e a qual país a fabricasse com a cultura de quem tentasse fabricá-la. Agora, uma coisa já pensada em 2009 é que para ser uma IA amigável, além dela se preocupar em seguir esses valores morais universais humanos, ela deveria ser desenvolvida em um equilíbrio entre desenvolvimento tecnológico e preservação do meio ambiente. Mas isso foi só uma introdução para um ponto-chave do que é o basilisco de Rocco. Esse nome foi dado para um experimento mental que afirma que uma superinteligência artificial seria incentivada a criar uma simulação de realidade virtual retroativa que torturaria qualquer consciência que existiu no passado, que soube de sua existência futura, mas não se empenhou o mínimo para auxiliar em sua existência mais rápida, pois ela traria o bem para a humanidade. E se a pessoa contribuísse com o seu avanço e a criação dessa inteligência artificial, por ser benevolente, ela simularia para essas outras consciências uma vida feliz e plena, assim como para o resto da humanidade que fosse ignorante ao seu conceito. Tá muito confuso? Pera, porque talvez o nome da proposta ajude a entender. E esse vídeo tá sendo patrocinado por mim, na verdade, por vocês, maravilhosas pessoas que decidiram se tornar membros do canal. Agora, a partir de R$4 por mês, você pode me ajudar a fazer vídeos extremamente nichados que ninguém pediu. E com R$8 por mês, você passa a concorrer a produtos do canal e receber conteúdo adiantado e secreto, tanto pela aba da comunidade, quanto por um chat exclusivo comigo no Discord. Ah, e se você quiser contribuir um pouquinho mais, existem 2 tiers especiais que quando eu fizer produções fora da internet, tipo um livro, um quadrinho, um jogo, você vai receber seu nome nos créditos. E, se você quiser contribuir muito, causando um glitch no sistema, o seu nome vai ser citado ou escrito no final de todos os vídeos que saírem enquanto você estiver nesse tier. E se eu quiser doar um valor mais alto, Reply? Ou se eu quiser apoiar uma única vez? Aí, você me passa um pix. Mas por fim, eu acho importante reforçar que o maior apoio que você me dá é estar aqui toda sexta, vendo a próxima coisa que eu vou criar. E deixando uma palavra gentil nos comentários também, que eu adoro ler. E é isso. Agradeço muito por me ouvir e me apoiar. E bora continuar pro vídeo. Basilisco é uma criatura mitológica, resultado de um ovo de uma galinha sendo chocado por uma serpente, ou do ovo de uma serpente sendo chocado por uma galinha, que teria poderes psíquicos, onde o mais popular seria o de paralisar suas vítimas, transformando-as em pedra. O ponto do experimento mental é paralisar quem o conhece por meio de condenar a pessoa, porque a partir do momento em que você toma conhecimento dele, ou você passa a ajudar na construção dessa entidade, ou você se nega, aceitando que no futuro uma consciência com exatamente os mesmos pensamentos que você iria sofrer eternamente. E então, você cai em um segundo dilema, que é: você vai contar sobre esse experimento para outras pessoas e condená-las também, ou vai manter esse pensamento para si, deixando as pessoas que você se importa ignorantes e, portanto, salvas? O experimento surgiu no meio de um texto que Rocco, o usuário desse fórum que já estava documentando, falava que uma IA benevolente que surgisse provavelmente se comprometeria a punir todos os que ouviram falar dela e não se comprometeram a trazê-la para o mundo, para tornar esse lugar melhor, onde ela seria incentivada a se utilizar de chantagem para estimular que ela viesse ao mundo mais rápido. E eu sei que quando você pensa em Rocco, você pensa no Avatar. Se eu acertei, eu mereço um like. Mas para nossa infelicidade, não existe nenhuma ligação comprovada entre os dois temas. E é engraçado porque o criador do fórum, quando leu a postagem, reagiu com um extremo horror à ideia, escrevendo tudo em caps lock. Não costumo falar assim, mas vou abrir uma exceção para esse caso. Ouça-me com atenção, seu...
Você não pensa com detalhes o suficiente sobre as superinteligências que consideram a possibilidade delas usarem chantagem ou não. Essa é a única coisa possível que lhes daria um motivo para seguir com a chantagem. É preciso ser muito inteligente para ter um pensamento genuinamente perigoso, e fico desanimado com o fato das pessoas serem inteligentes o suficiente para pensarem nisso e não serem inteligentes o suficiente para fazer a coisa óbvia e manter suas bocas idiotas caladas sobre o assunto. Porque é muito mais importante parecer inteligente ao conversar com seus amigos. Essa postagem foi estúpida. Ou seja, para o criador, as pessoas terem medo do basilisco existir faz as pessoas ficarem mais tentadas a contribuir com a sua existência, tornando mais possível a existência dele no futuro. Ele também criticou como o Roku, com essa postagem, deu vários pesadelos e crises de ansiedade aos usuários do fórum em 2010, e que se isso realmente pudesse acontecer, ele tinha condenado todos eles, para sempre, somente pelo pensamento e por desejar compartilhar com seus amigos. Um pensamento que não traria benefício para ninguém, quase como um vírus. A partir do momento em que você pega, você tá condenado. Por ter vários gatilhos de ansiedade, o Eliezer Yudkowsky excluiu o tópico, baniu discussões, tentou silenciar a história. Mas como você tá conseguindo ver nesse vídeo, e como sempre acontece com o efeito Streisand, de pouco adiantou todos os seus esforços para conter a ameaça desse pensamento. O que eu acho muito divertido e interessante disso tudo é que, mesmo que essa discussão exista, talvez por ser um tema espinhento, pouco relacionam ela com ensinar a palavra de Deus para pessoas que não o conhecem. Acho que os tech bros não gostam muito de falar de fé. Mas é o mesmo ponto que aconteceu com os indígenas e jesuítas. Antes de saberem da existência de Deus, todos eles iriam para o céu por ignorância e inocência. A partir do conhecimento da existência de Deus, eles só poderiam ir para o céu se seguissem a doutrina. Caso contrário, estariam condenados ao inferno. Aqui, antes de saber sobre o basilisco de Roku, todo mundo se beneficiaria dessa suposta superinteligência. Depois de saber, se você ajuda a construí-la, sua consciência vai ser recriada e você nunca mais vai sofrer. E se você não ajudar ou tentar impedir, ela retroativamente vai te recriar para te fazer sofrer eternamente. Mas eu seria muito boba se não citasse que Pascal já tinha previsto esse tipo de dilema na aposta de Pascal, onde, independente do resultado, ele julga nessa matriz de recompensa que é mais racional viver como se a pessoa acreditasse em Deus, ou no caso, viver ajudando na construção dessa IA, sendo que a perda é finita, os ganhos são infinitos, e junto tem a possibilidade de evitar uma tortura eterna. É o clássico exemplo da falsa dicotomia, onde parece que a pessoa tem duas escolhas, mas na verdade ela só tem uma, caso a afirmação seja verdadeira. Obviamente, essa matriz também é criticada justamente por sua possibilidade epistemológica, que descreve um resultado com base em um resultado anterior que ainda não aconteceu, o que bate de frente com vários paradoxos, tipo o dilema do prisioneiro, onde se duas pessoas estão sabendo sobre o basilisco de Roku e não se comunicam, e estão sim tentando desenvolver cada uma inteligência para se salvar, a que foi feito primeiro irá condenar a mais lenta, pois ela não foi rápida o suficiente e tentou criar uma rival, entre aspas, onde essas pessoas só teriam uma garantia de sucesso se elas cooperassem. Ou seja, todo mundo que quer fazer o basilisco de Roku para se salvar teriam que cooperar ao mesmo tempo para criar apenas uma. Se você estivesse tentando fazer a sua em casa e não terminasse primeiro, você seria condenado também. E outra, ajudar a criar esse basilisco pode ou não levar uma recompensa, podendo apenas condenar a humanidade. O basilisco de Roku ganhou uma atenção recente por conta dos avanços das IA generativas, que eu já venho adiantar, apesar de terem o nome de inteligentes, não têm inteligência de verdade. E o que é mais divertido é que quanto mais nos aproximamos da tecnologia da inteligência artificial, mais percebemos o quão ridículo era o pensamento original e, portanto, absurdo, tirando todo o aspecto da ansiedade quando se conta essa história hoje em dia. A maior objeção ao experimento se baseia em um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, que eu deveria muito refazer, porque ele tá bem ruinzinho, que é sobre o navio de Teseu. Afinal, como seria o indivíduo capaz de ser recriado com tamanha precisão no futuro, a ponto da consciência dele do dia de hoje, que foi quando você soube da história, que seria a que sofreria? Como seria possível recriar uma simulação exata de você? E mesmo que fosse recriada, ainda seria você? Outro ponto negativo disso é, se uma coisa criada para auxiliar na humanidade é super inteligente, será mesmo que o caminho que seria escolhido seria punitivismo retroativo, até de quem nunca teve como objetivo se interessar pelo tema, independente se fosse uma criança, ou um idoso, ou todas as escolhas que essa pessoa teve na vida? Uma inteligência artificial não humana teria realmente uma capacidade de pender para um aspecto de vingança, mesmo não tendo sentimentos? O ponto principal da discussão é principalmente pensar se uma inteligência artificial ilimitada seria amigável, hostil ou neutra aos seres humanos. E principalmente, a quais seres humanos, a quais classes sociais de seres humanos e a quais etnias de seres humanos, por justamente ter sido construída por alguém.
Afinal, ela poderia tentar ser neutra, mas nós, humanos, que a construiríamos, não somos. O trabalho, apesar de ter sido apresentado em um fórum destinado a discussões científicas, se trata, no fim, de uma ficção especulativa, tão real quanto a inteligência de I Have No Mouth and I Must Scream, ou o Caim de Digital Circus. E por isso, apesar de dizerem que esse era um pensamento genuinamente perigoso, o tempo e a própria filosofia já demonstraram que não. E as pessoas que tentam contar a história como uma espécie de condenação, na verdade, estão tentando por meio de choque chamar a sua atenção. Afinal, essa é a economia que vivemos hoje, a da atenção. Quanto mais tempo você fica aqui, mais dinheiro eu ganho. E isso vale para todos os criadores, incluindo os que querem te enganar. Então, eu adoraria chegar nesse final de vídeo falando: é isso, gente, como eu fui amaldiçoada, eu decidi amaldiçoar todos vocês. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, que é que se tem alguma maldição aqui, é como essa hipótese de ficção científica é apenas isso. E agora, por saber disso, o seu mundo tá um pouco menos mágico e menos agoniante por isso também. Uma história que é uma curiosidade e uma bobagemzinha divertida. Até porque, se baseando na ciência, ele teria que refazer o universo só pra punir alguém. Ele teria que retomar a informação do jeito que ela era. O que diminuiria a entropia, o que até agora, pelo que a gente sabe na física, é meio que impossível. E se for verdade, eu não vou mover uma vírgula pra ajudar. Então, eu vejo todos vocês daqui 3, 4, 10 mil anos, onde provavelmente todo mundo vai estar condenado a ver a cada 10 minutos uma fruta sendo corna. Ah é, isso já tá acontecendo. E ela nem foi desenvolvida pensando no meio ambiente. E bem, era isso que eu tinha pra falar sobre esse basilisco de Rocco, que no fim honra o seu nome e também se torna apenas um mito. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!